Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos 3 vídeos por semana, portanto, inscrevam-se, clique no sininho, compartilhe e curta os nossos vídeos para ajudar a divulgação deste projeto. Bom, pessoal, estamos aí hoje na nossa aula 145 do nosso curso de Matemática Básica e estamos estudando aí a função exponencial, ok? Então hoje nós vamos focar aí nos gráficos das funções exponenciais. Na última aula, nós começamos revisando propriedades de potenciação. Nós definimos o que é uma função exponencial. Definimos uma função exponencial como uma função da forma f de x igual a elevado a x. Né? Lembrando que essa é uma forma genérica, né, bem simplificada da função exponencial. Mostramos outros exemplos, né, demos outros exemplos e mostramos quais são as principais características dos gráficos, né, e da função exponencial propriamente, tanto quando a base, né, o a no caso, ele é maior do que 1, quanto quando o a ele está entre 0 e 1. Né? Então isso tudo nós vimos na aula de ontem. Então eu sugiro fortemente que vocês deem uma olhada na última aula para vocês darem continuidade aí e assistirem a aula de hoje com qualidade, tá bom? Então hoje nós vamos, pessoal, fazer mais exemplos de mais alguns gráficos de funções exponenciais. Bom, turma, vamos começar com esses 2 exemplos aqui. Bom, nós pedimos aqui para esboçar o gráfico da função f de x, né? Não coloquei o domínio contra domínio, mas nós estamos supondo aí o domínio contra domínio reais, tá ok? Então o x aqui, né, que é o nosso expoente, ele é permitido aí abranger aí todos os números reais, tá ok? Então aqui nós temos uma função exponencial da forma f de x igual a 0,1 elevado a x. Nesse caso, o nosso a, ele é 0,1, né? E este 0,1, ele está entre 0 e 1, tá ok? Quando a nossa base, pessoal, ela está entre 0 e 1, nós vimos que o gráfico da função exponencial será uma função decrescente, tá ok? Então o gráfico ele terá este formato, né? Uma coisa que nós acabamos não nos preocupando muito quando nós vamos desenhar o gráfico aí da função exponencial é fazer um desenho tão rigoroso, né, como os que nós fizemos na aula passada. Então a ideia é apenas nós trabalharmos com aquele formato do gráfico, tá ok? Então é claro que se nós fizermos uma tabela, calcularmos alguns valores de f de x, né, para alguns valores de x, então nós vamos ter um gráfico mais preciso, né? Mas não há necessidade, tá, pessoal? Se nós tivéssemos que desenhar no mesmo sistema cartesiano, por exemplo, 0,1 elevado a x e também 0,5 elevado a x, por exemplo, aí os gráficos seriam diferentes. Então aí seria interessante nós fazermos essa diferenciação. Mas nesse caso não. A nossa base, então, ela está entre 0 e 1. Então o formato do gráfico é aproximadamente este aqui, como nós estudamos aí na última aula, né? Então ele faz isso aqui, ele passa aqui pelo 1, ok? Ele passa pelo 1, né? Esse 1 é interessante nós colocarmos, porque quando x é 0, o 0,1 elevado a 0 é igual a 1, ok? Então ele passa aqui. Então esse é o formato aí do nosso gráfico, f de x igual a 0,1 elevado a x. Agora, é claro, pessoal, se nós tivermos 0,1 elevado a x, ou meio elevado a x, ou 0,3 elevado a x, 0,7 elevado a x, todos eles vão ter esse formato parecido. Mas é claro, um vai ser um pouquinho mais, vai crescer mais rápido aqui e vai acabar decrescendo mais lentamente aqui, ou então ele vai decrescer mais rapidamente aqui e vai crescer mais lentamente aqui. Enfim, acaba tendo toda essa gama de situações aí. Mas nós não vamos nos preocupar quando o esboço é apenas de um gráfico, tá ok? Vamos deixar somente isso aqui, é apenas para nós termos essa noção aqui, tá ok? Nós temos essa assíntota aqui na horizontal, né? Esse gráfico, a função é sempre positiva, então essa essencialmente é o que nós pedimos aí no esboço de um gráfico da função exponencial. Bom, agora aqui nós temos f de x igual a 4 elevado a x menos 1. Ora, se nós tivéssemos, pessoal, y igual a 4 elevado a x, como esta base 4 ela é maior do que 1, né? Então nós teríamos um gráfico aproximadamente simétrico a esse, né? Aproximadamente, claro, bem aproximadamente, aliás, porque a base é bem diferente, né? Aqui é 4 e aqui 0,1. Então, vai exercer a simetria quando um número for o inverso do outro, né? Como nós estudamos na aula passada, aí nós tomamos o caso em que aqui era meio elevado a x e lá 2 elevado a x. Né? Então aí realmente dava uma simetria, porque o meio é o inverso do 2, né? Mas aqui no caso 0,1 não é o inverso de 4, né? O inverso de 4 é 1/4, que é 0,25. Então é diferente aqui, tá? Então não vai dar exatamente simétrico. Mas enfim, para efeito
de nós entendermos o formato, nós podemos enxergar mais ou menos uma questão de simetria aqui. Então, enfim, nós temos aqui um gráfico que tem este formato. No entanto, pessoal, este formato seria se fosse 4 elevado a x. Agora, o que que faz esse 4 elevado a x menos 1? Aqui nós temos uma transformação. Uma transformação, né, de funções. Então esse x menos 1, ele leva o gráfico uma unidade para frente em relação a x. Agora, nós observamos o seguinte, que geralmente, né, se nós tivéssemos 4 elevado a x, seria no x igual a 0 que nós teríamos 4 elevado a 0, que é igual a 1. E se nós pensarmos no x igual a 0 aqui, 4 elevado a 0 menos 1 dá 1/4. Então o x igual a 0, na verdade, ele corta aqui no 1/4. Né? E somente quando o x é 1, que nós temos o valor 1 aqui. Então aqui estaria relacionado aqui, ó, com o 1. Né? Então o 1 seria esse ponto, né? Quando x é 1, note que nós temos 4 elevado a 1 menos 1, que é 4 elevado a 0, que é igual a 1. Portanto, o 1 tem por imagem exatamente 1. Então ele passa por aqui, ele passa pelo 1/4 aqui, né? E ele faz aquele formato tradicional ali que nós conhecemos, né? Que é este aqui. E aqui ele vem se aproximando aqui. Ok? Então esse é o formato aproximado aí da função 4 elevado a x menos 1. Na verdade, o que nós fizemos? Este ponto aqui, normalmente, o gráfico cortaria o 1 aqui, mas nós transladamos uma unidade para a direita. Isso é uma transformação de funções que nós fizemos. Nós transladamos esse gráfico aqui. Este ponto aqui é o 1/4. Né? 1/4 é exatamente esse ponto onde ele corta aqui o eixo vertical. Tá ok? Bom, e agora, pessoal, se nós pensarmos nesse gráfico aqui, f de x, 2/3 elevado a x mais 1. Agora a nossa função básica aqui é a função 2/3 elevado a x, e esta função é tal que a nossa base é 2/3, que está entre 0 e 1. Portanto, nós temos uma função decrescente, o formato seria este aqui, mas para essa função 2/3 elevado a x. No entanto, o que acontece? Nós estamos somando uma unidade aqui. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos trazendo esse gráfico uma unidade para cima, uma transformação de funções, isso aqui. Né? Então a nossa assíntota, em vez de passar a ser o eixo x, vai passar a ser esta reta y igual a 1. Então aqui, se nós pensarmos na reta y igual a 1, né, nós vamos ter exatamente essa função, e ela, em vez de cortar no 1, ela vai cortar no 2. Então nós vamos ter esse formato aqui de gráfico. Quer dizer, é uma função decrescente, porque a nossa base está entre 0 e 1, né? Ela corta no 2, né? Por quê? Porque nós elevamos uma unidade aqui, e ela tem como assíntota, em vez do eixo x, ela passa a ter como assíntota a reta y igual a 1, né? Que na verdade nós podemos dizer que esta é a reta y igual a 1, né? Quer dizer, são os valores y igual a 1. Então esta reta pontilhada aqui é a nossa nova assíntota, nós deslocamos uma unidade para cima. Observem, né, que quando x for 0, esse termo vai dar 1, 1 mais 1 é 2. Então, de fato, né, quando x é 0, o y é 2. Então, esse vai ser o formato desse gráfico aqui agora. Agora, vamos misturar um pouquinho com a matéria anterior que nós já estudamos aí. O gráfico do módulo de 2x menos 2. Bom, aqui primeiro, pessoal, nós vamos pensar o seguinte. Em y igual a 2 elevado a x. O gráfico de y igual a 2 elevado a x, ele vem aqui, ele é crescente porque a base é maior do que 1, né? Então ele é crescente, então ele tem este formato passando pelo 1, né? Passando pelo 1, o 2 elevado a x. Mas como nós estamos fazendo 2 elevado a x menos 2, em vez de ele cortar aqui no 1, nós vamos descer 2 unidades para baixo. Então ele não vai cortar no 0, vai cortar lá no menos 1. Ele vai cortar aqui no menos 1. Em vez deste, ele vai ter esse formato. Né? Então a nossa assíntota, em vez de ser o eixo x, vai passar a ser a reta y igual a menos 2.
Bom, então esse seria o nosso formato básico aqui. A nossa nova assíntota é y igual a menos 2, porque nós trouxemos duas unidades para baixo, não é? E ela corta aqui, em vez de cortar no 1, vai cortar duas unidades para baixo, que é o menos 1. Aqui está a origem. Então esse é o formato básico de que gráfico? Da função y igual a 2x menos 2. Então aqui nós já temos y igual a 2x menos 2. Pessoal, uma informação interessante seria saber que ponto é este aqui, né? Que ponto é este aqui em que o gráfico corta o eixo das abscissas, né? Nós vamos aprender ainda a fazer esse tipo de cálculo quando nós estudarmos a equação exponencial, né? Que nós já vamos estudar em aulas futuras, aí não está distante esse estudo para nós. Mas aqui, pessoal, eu vou apenas falar para vocês e mostrar de acordo com a fórmula que de fato é esse valor, né? Na verdade, ela ocorre no x igual a 1, né? Porque quando x for 1, nós temos 2 elevado a 1, que é igual a 2, 2 menos 2 é 0. Ou seja, quando x é 1, o y é 0, né? Então, quando x é 1, y é 0. Então, este ponto é o x igual a 1, tá? Então, esse ponto é interessante nós esboçarmos também, tá ok? Agora, nós não queremos a função 2 elevado a x menos 2, nós queremos o módulo dessa função. Aí nós aprendemos, quando estudamos funções modulares, que quando nós temos uma função, temos o gráfico dessa função, e aplicamos o módulo em toda essa função, o que nós fazemos? Nós conservamos a parte positiva inalterada, e a parte negativa nós rebatemos em relação ao eixo x, né? Então esta parte negativa aqui, o que nós vamos fazer com essa parte? Essa parte será refletida em relação ao eixo x. Por quê? Para essa parte os valores de y são negativos, então nós vamos ter esta situação aqui. Em vez de cortar pelo menos 1 aqui, ele vai cortar no 1. E vai ter como assíntota não o menos 2, mas o próprio 2 aqui em cima. Então nós vamos ter aqui a reta y igual a 2 e o gráfico vai fazer uma coisa desse tipo aqui, que é exatamente a simetria desse lado aqui. Agora que nós já temos esta situação aqui, né, que ele vai cortar aqui no 1, né, em vez de cortar no menos 1, vai cortar no 1. Esse ponto é o 1, né, eu vou colocar aqui embaixo esse ponto 1 aqui. Né, e aí esta parte negativa, ela não vai interessar porque nós tomamos o módulo, né? Ela foi só auxiliar para a gente. Então eu vou apagar essa parte aqui. Negativa. Então esse é o nosso gráfico. Olha que interessante. Ele vem aqui com uma assíntota na nossa reta y igual a 2, né? Ela vem aqui, ele cai aqui, vem, bate no 1 aqui e depois ele sobe. Agora essa subida aqui, pessoal, até eu desenhei aqui de uma maneira que está parecendo até que é uma reta, né? Mas não é não, tá? Ele é o formato aí da função exponencial, né? Nós podemos até refazer essa parte aqui, deixar mais com cara de função exponencial, né? Alguma coisa assim, tá ok? Então este é o gráfico da nossa função 2 elevado a x menos 2, o esboço, né? Olha que interessante, né? Então nós usamos o conhecimento de função modular também aqui. E novamente frisando, né, pessoal, o que eu sempre tenho falado para vocês. Olha como é rica, como é uma ferramenta muito importante essa teoria de transformações de funções que nós estudamos aí, né? Que agora nós sabemos o que acontece quando nós somamos uma unidade no f de x, quando nós tomamos um módulo, quando nós subtraímos ou somamos uma unidade, unidades ao x, né? Quando nós multiplicamos o y por um valor, quando nós, né? Enfim, nós estudamos tudo isso aí e isso tudo vai estar sendo útil para a gente nesse momento. E vai ser útil ao longo do curso aí. Bom, turma, aproveitando aí que nós trabalhamos com a função modular também, né? Vamos finalizar a aula de hoje com esse exemplo aqui, 3 elevado a módulo de x mais 2, né? Então a função básica que nós temos que pensar aqui é y igual a 3 elevado a x, e aí nós reconhecemos que a nossa base 3, ela é maior do que 1, portanto isso define uma função exponencial crescente, né? Então o nosso gráfico, a princípio, se nós pensarmos na função y igual a 3 elevado a x, o nosso gráfico ele tem esse formato aqui passando pelo 1, né? 3 elevado a x. No entanto, pessoal, esquecendo um pouco do 2 aqui, o que acontece quando nós tomamos o módulo do valor x?
Quando nós tomamos o módulo do valor x, né, nós temos o gráfico de f de x, e aí nós pensamos no gráfico do f do módulo de x, nós vimos que é justamente a reflexão da parte positiva para o lado negativo aqui em relação ao eixo y, né? Então, como na parte positiva nós temos um gráfico desse tipo, nós vamos ter que ignorar essa parte negativa, né, porque aparece o módulo aqui. E aí nós vamos refletir esta parte positiva para cá, né? Pessoal, se vocês não estão entendendo essas transformações, repito, né? Busquem aí as nossas playlists anteriores, nossas aulas anteriores, que nós trabalhamos com transformações e funções, né? E nós aprendemos tudo isso aqui, tá? Em particular na playlist de funções modulares, aí que nós aprendemos a transformar aí nos gráficos de funções modulares, né? Aprendemos esse tipo de transformação, o que ele faz, né? Então nós temos que rebater isso aqui. Só que aqui cortou no 1. E esse 2, o que ele faz? Esse 2, em vez de cortar aqui no 1, ele vai cortar lá no 3. Então eu já vou apagar aqui. Então nós vamos ter exatamente este gráfico, né, que vai para lá e para cá, para a direita e para a esquerda, só que aqui no 3. Né? Então nós vamos ter aí uma situação mais ou menos desse tipo. Bom, aqui nós cortamos aqui no 3, né? Aqui a origem, né? Então esse seria o gráfico. Este pedaço é referente a 3 elevado a x mais 2. E este pedaço, 3 elevado a menos x mais 2, né? Então até aqui é 3 elevado a menos x mais 2, e daqui para frente é 3 elevado a x mais 2. Utilizando aí as funções definidas por mais de uma sentença, tá ok? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido bem essa parte de gráficos. Na aula que vem nós vamos começar aí com as equações exponenciais e dando continuidade aí ao estudo da função exponencial, tá bom, pessoal? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!